Palmeiras terá reforços para enfrentar o Fluminense, que por sua vez leva time alternativo, poupa alguns jogadores para a partida no Allianz Parque. Informações muito importantes sobre esse jogo, de logo mais Fluminense indo até São Paulo enfrentar o Palmeiras pela penúltima rodada do Brasileirão. A gente vai trazer tudo nesse vídeo aqui para você, prováveis escalações, tanto de Palmeiras quanto de Fluminense, informações de público para a partida. Então fica ligado nesse vídeo, assiste até o final para ficar por dentro sobre tudo o que está acontecendo com o nosso Fluminense, e eu peço desde já para você deixar o joinha nesse vídeo, beleza? Eu quero começar esse vídeo comentando uma declaração do jornalista Mauro César Pereira no programa Fim de Papo do canal UOL Esportes. Eu sei que você, tricolor, me ouviu falar esse nome e torceu o nariz. A torcida do Fluminense tem uma implicância com o Mauro César, até porque todo mundo sabe, ele é rubro-negro. Mas dessa vez ele saiu em defesa do Fluminense, porque o papo que está rolando em volta dessa partida, por mais que seja um jogo em que o Palmeiras pode se sagrar campeão brasileiro, é essa história de que o Fluminense vai entregar, o Fluminense vai entrar com um time alternativo, isso e aquilo. Muita gente querendo dizer o que o Fluminense deveria fazer ou não. E o Mauro César Pereira saiu em defesa do Fluminense, falando que a escalação do Fluminense é problema nosso. Vou abrir aspas aqui para a declaração do jornalista. A escalação do Fluminense é problema do Fluminense. Os outros que se danem. Quem não ganhou, quem perdeu ponto, tem que secar o Palmeiras, que se danem. O Flamengo, o Atlético Mineiro, o Botafogo, o Grêmio, o Bragantino não ganharam pontos. Agora vai depender do Fluminense? Essa foi a declaração do Mauro César, né? E assim, eu concordo com ele, né, cara? Quando a gente está, claro, né, estando no lado desses caras que estão precisando que o Fluminense faça o resultado com o Palmeiras, claro, a gente fica chateado, porra, né? O time já está entrando com freio de mão puxado, o time não está ligando para o campeonato. Enfim, a gente ficaria chateado, mas o Palmeiras está nessa situação de poder ganhar o campeonato com uma rodada de antecedência, se vencer do Fluminense, por mérito dele, ou até por incompetência alheia, né? Se a gente para pensar no Botafogo, a gente vai falar muito da incompetência alheia. Mas o Fluminense não tem nada com isso. O Fluminense tem seus objetivos, o Fluminense tem seu foco no Mundial de Clubes e tem que agir de acordo com isso. Então, nesse ponto aqui, eu concordo 200% com o Mauro César Pereira. Cara, a escalação do Fluminense é problema do Fluminense. E por mais que a gente ficasse chateado se o Fluminense dependesse de resultado alheio, seria a mesma coisa. A escalação do time que for seria problema deles, né? O time tem que saber de si. O que tem que fazer, o que não tem que fazer. Essa coisa de ficar dependendo dos outros é péssimo sempre, tá? E nesse sentido, né, vamos falar um pouquinho da partida, porque assim, a gente está falando, né? Eu até respondi aqui, comentei a declaração do Mauro César, meio que partindo do princípio de que o Fluminense não estaria focado no jogo, o Fluminense entregaria essa partida, o que eu não acho que vai acontecer, tá? A gente vê um Fluminense muito aguerrido, contra o Santos a gente pensou, muita gente pensou no caso, né? O Fluminense vai entregar, o Fluminense vai botar um time alternativo. O Fluminense foi lá na Vila Belmiro, meteu 3-0 no Santos, um baile, talvez uma das melhores atuações do time no Campeonato Brasileiro. O Fernando Diniz tem essa política de querer ganhar sempre e fazer o melhor que pode. Até por uma questão financeira mesmo, né? Na tabela, quanto mais acima você fica, mais o clube ganha. Então, para o Fluminense não é interessante ficar perdendo pontos. Mas, sim, o Fluminense poupará alguns jogadores nessa partida, tá? O Fluminense não levou para essa viagem nomes como Nino, Felipe Melo, que já não estava jogando nos últimos jogos por conta de problemas físicos, Marcelo, que frequentemente é poupado, Ganso, John Arias e Germancano. Esses jogadores sequer viajaram para São Paulo, não encaram o Palmeiras. A gente tem a novidade, que é a presença do Cauã Elias, né? Apareceu em diversas fotos ali, o atacante de destaque das categorias de base do Fluminense, camisa 9 da Seleção Brasileira Sub-17, viajou para São Paulo, será relacionado, pode acabar entrando na partida, ganhando alguns minutos no elenco profissional do Fluminense. O GE traz uma provável escalação do Fluminense, que é uma escalação, sim, alternativa, mas é um time que, assim, gente, vamos falar a verdade aqui? Eu vou ler essa escalação para vocês. Em 2020 aqui, esse time seria titular no Fluminense e a gente estaria, poxa, vamos classificar para a Libertadores, dá para ganhar alguma coisa. Ó, no gol, Fábio vai continuar agarrando, até para questão de ritmo de jogo, né? Imagino eu que seja a ideia. Na lateral direita, Johnny Gonzalez jogando por ali, ou o Lucas Justin, que é um jogador das categorias de base do Fluminense que atua pela lateral direita. A dupla de zaga formada por David Braz e Thiago Santos. E na lateral esquerda, o Diogo Barbosa. No meio-campo tem o André vai jogar esse jogo, Martinelli, 2 titulares do Fluminense, Lima e Daniel. Lá na frente, Keno e John Kennedy. Cara, se a gente pegar essa escalação e destrinchar, ó, o Fábio é titular, o Diogo Barbosa joga toda hora,
o André é titular, o Martinelli é titular, o Lima entra todo jogo, o Kennedy é titular, o John Kennedy é o 12º jogador do Fluminense. Cara, o Fluminense não tá com time reserva, não tá entrando com aquelas escalações típicas do time que não quer ganhar o jogo. O Fluminense está poupando, sim, jogadores, até por conta do gramado sintético, tem toda aquela questão, né? O Fluminense, como instituição, é contra esse tipo de gramado, o Fluminense tem receio dos jogadores se lesionarem, então vai preservar para não ter nenhum problema visando o Mundial de Clubes. Mas essa escalação do Fluminense, a gente não pode dizer que é uma escalação que o Fernando Diniz faz para entregar jogo. Não é. Um ataque com Kennedy e John Kennedy é melhor do que muitos ataques da Série A. Esse meio-campo com André, Martinelli, Lima e Daniel não é um meio-campo ruim. Como eu disse, em 2020, se o Fluminense tivesse esse time titular que vai entrar em campo amanhã contra o Palmeiras, a gente estaria animado ali pensando em classificação para a Libertadores. Então, o Fluminense vai jogar sério. Eu imagino que o Fluminense vai jogar sério, não tem porquê não jogar sério, por mais que a gente, como torcedor, fale, pô, tem que entregar, vamos sacanear o Flamengo, o Botafogo, deixa o Palmeiras ser campeão, mas o Fluminense vai jogar sério. Agora, a gente está falando de um time, né, de uma instituição que jamais venceu o Palmeiras no Allianz Parque. O Fluminense não ganhar o Palmeiras no Allianz Parque, por mais que muita gente esteja querendo plantar o contrário, gente, me desculpa, mas é o normal. A gente nunca ganhou o Palmeiras lá. O Fluminense fez o primeiro ponto no Allianz Parque ano passado. Eu estava lá no Allianz Parque 1-1, no Dia das Mães, por sinal. Foi ano passado ou não? Sei lá, eu lembro que teve esse 1-1 aí, ano passado ou ano retrasado. Primeira vez que o Fluminense... Ano passado, tá certo, eu tô maluco. Ano passado. Primeira vez que o Fluminense pontuou no Allianz Parque. Então, assim, problema, é realmente como o Mauro César falou no começo, né? Azar de quem tá dependendo do Fluminense agora, contra o Palmeiras. Mas essa escalação não é uma escalação de quem vai entregar jogo. E aí a gente pegando aqui, puxando a escalação do Palmeiras para essa partida, né? O Palmeiras tem 2 reforços muito importantes para esse jogo, que são o zagueiro Gustavo Gomes e o Mike, que voltam ao time do Fluminense após cumprirem suspensão contra o América Mineiro. O Abel Ferreira também estava suspenso e volta para essa partida. Aí o Palmeiras tem uma provável escalação, que é a seguinte: o Everton no gol, Gustavo Gomes, Luan, ou Naves ou Arthur, e Murilo. Mike, Zé Rafael, Richard Rios, Rafael Veiga e Piquerez, e lá na frente Breno Lopes e Hendrick, né? Um esquema de 3 zagueiros do Abel. Vale lembrar que o Luan, zagueiro, está aqui como possivelmente titular nesse jogo, mas ele é um jogador que estava com uma lesão na coxa direita e pode retornar nessa partida, ainda é uma dúvida, não está confirmado, por isso tem a possibilidade de jogar Naves ou Arthur ali na posição. Então, é um time do Palmeiras forte, claro, é um time que briga lá em cima na tabela, já vou botar a tabela do Brasileirão aqui para a gente analisar, mas se você olhar o time do Fluminense, não é um time tão pior, não. Eu acho o time do Palmeiras melhor do que esse Fluminense que vai entrar em campo hoje, mas não é uma coisa assim, uma disparidade tão grande. E a gente abrindo aqui a tabela, né, a gente percebe por que os rivais estão tão desesperados, né? Tá aqui, ó, na tela, Palmeiras é o líder do campeonato com 66 pontos, faltando 2 jogos para jogar. O Botafogo é o segundo colocado, isso aqui é um absurdo, né? O Botafogo chegar nesse momento precisando ainda secar os outros, depois da quantidade de pontos que eles botaram na frente, com 36 jogos também, 3 pontos de diferença para o Palmeiras. Mesmo caso do Atlético Mineiro e mesmo caso do Flamengo, né? Os 3 aqui atrás do Palmeiras empatados em pontos, e aí os critérios de desempate que vão definindo as suas colocações. Só que o que acontece? Se o Palmeiras vencer o Fluminense hoje, no Allianz Parque, o que acontece? O Palmeiras vai a 69 pontos, faltando um jogo, e 20 vitórias. Foca aqui na parte das vitórias. 20 vitórias. Mesmo que o Botafogo vença o jogo, mesmo que o Atlético Mineiro vença o jogo dele, mesmo que o Flamengo vença o jogo dele, o máximo que eles podem fazer é, vencendo esses 6 pontos, é empatar com o Palmeiras em pontos e em número de vitórias. E aí, cara, olha a diferença de saldo de gols. O Palmeiras tem 30 pontos de saldo de gol. Então o Palmeiras teria que, na última rodada, tomar uma sacolada histórica do Cruzeiro. Papo de 7, 8-0 do Cruzeiro para alguém ter chance de passar o Palmeiras. Então, o Palmeiras ganhando hoje o Fluminense, o Palmeiras é campeão brasileiro. E por isso que a galera tá desesperada, né? E é surpreendente, né, vendo esse cenário, a gente tem que dar uma cornetada aqui no planejamento do Palmeiras, né? Porque o jogo será no Allianz Parque, beleza, mas terá um público muito reduzido porque cederam espaço do estádio para shows. Pois é, gente, já tem uma estrutura montada lá no Allianz para receber shows na próxima semana e o público vai ser muito mais reduzido. A última parcial que divulgaram falava em cerca de 16.300 ingressos comercializados. Isso para um Allianz Parque é muito pouco. Ó, eu vou até pegar aqui, ó, a capacidade do Allianz Parque.
para falar para vocês, ó, 43.713 pessoas. É um terço do estádio, mais ou menos, ali, para esse jogo, para um jogo de título do Palmeiras, né? Isso é uma pena. Agora as arenas multiuso funcionam dessa maneira. Mas voltando para a partida, tá? Eu não espero um Fluminense jogando para não correr, jogando para entregar, para perder jogo. A gente tem uma escalação sim alternativa, o Fernando Diniz poupa alguns jogadores e está certíssimo de poupar. Sinceramente, eu acho até que ele deveria poupar mais. Me preocupa muito ver, por exemplo, Keno, John Kennedy, Martinelli, André, essa turma toda jogando hoje, me preocupa muito. Se eu sou o treinador do Fluminense, esses caras não jogam. Eu entraria com uma escalação ainda mais alternativa. Então, assim, essa coisa de entrega, acho que é muito mais a resenha do torcedor, de botar uma pilha, o Fluminense vai entregar isso, aquilo, e o adversário desesperado, com medo do Palmeiras ser campeão, falando, o Fluminense está entregando. E aí, caso o Fluminense não vença o Palmeiras, vai ficar nessa. Não, mas a gente não perdeu o título por causa da gente, a gente perdeu porque o Fluminense entregou. Entendeu? É uma transferência de culpa, uma coisa assim que eu acho realmente lamentável. Mas bola para frente, né? Faz parte do futebol. O que importa é que hoje tem Fluminense e Palmeiras lá no Allianz Parque. Eu quero saber de você que está assistindo a sua opinião sobre esse jogo. Como é que vai ser o resultado desse jogo? Comenta o seu palpite aí e também a gente que é torcedor, a gente pode falar. Quero que você me fale aí. Você acha que o Fluminense tinha que entregar esse jogo ou o Fluminense tem que jogar sério e pontuar o máximo possível até o resto do campeonato? Deixa um comentário aí pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.